Olá, boa noite, meu nome é Camila, eu faço parte do Ministério Esperança de Israel. Eu queria primeiramente te desejar um feliz ano novo e te convidar para o nosso novo projeto. Esse ano de 2022, o nosso projeto é a Quinta com a Palavra. Toda quinta-feira, através aqui do YouTube, multiplicado pelas plataformas sociais, né, Facebook e Instagram, a gente vai ter um momento com a palavra, uma breve palavra, mas que venha trazer conforto ao teu coração, venha trazer uma palavra de esclarecimento ao teu coração. O intuito é que seja uma conversa, algo que traga realmente conhecimento e que te ajude e nos ajude de alguma forma. O tema desse mês, na verdade, abordaremos todos os meses um tema. O tema deste mês de janeiro é o tema oração. Oração, por definição do dicionário, oração ele é se dirigir, é conversar com algo superior, com o Senhor, com Deus. E não só conversar, mas também é dirigir súplicas, é pedir com insistência, com humildade, implorar, suplicar. Essas são as definições do dicionário. Mas a oração para nós cristãos, para nós que cremos em Cristo Jesus, a oração ela é muito mais, ela é o equilíbrio da nossa vida. Através da nossa oração, nós reconhecemos que Deus é Deus. Nós reconhecemos que Deus existe, nós reconhecemos a soberania dele em nossas vidas. Através da oração, nós reconhecemos que é dele que vem todas as coisas, as bênçãos, a ajuda, o reforço, a força. E que é ele que abençoa os que buscam. A palavra de Deus, que está na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Além da palavra orar, na Bíblia, né, na palavra de Deus, a gente vê outras formas também de orar, mas de forma recorrente com outros nomes ou outros modelos, que é a invocação, invocar, que lá em Salmos, capítulo 17, versículo 6, está escrito: eu te invoco, ó Deus, o salmista fala, eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras, que nada mais é que a oração. A palavra de Deus também na Bíblia, o salmista, lá em Salmos ainda, ele clama. Em Salmos capítulo 3, versículo 4 diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Tem também uma outra forma de oração na palavra de Deus, que é levantar a nossa alma ao Senhor. Lá no livro de Salmos, no capítulo 5, no capítulo 25, versículo 1, o salmista diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Também há uma outra forma de se orar, descrita na palavra de Deus, descrita na Bíblia, que é aproximar-se do trono da graça com confiança. No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, nós vemos essa forma, que lá diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E também tem mais uma forma, que também é orar, que está escrita muitas vezes na palavra de Deus como chegar perto de Deus, né? Demonstra esse chegar perto de Deus ainda no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 22, diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Essas são as formas que nós temos de orar. Nós temos como invocar ao Senhor, nós temos como clamar ao Senhor, também é uma oração. Levantar a nossa alma ao Senhor, buscar ao Senhor, que é o mais comumente falado, né? Buscar ao Senhor também é uma forma de orar. Aproximar-se ao trono da graça, como diz a palavra, também é uma forma de orar e chegar perto de Deus. É o que nos proporciona a oração. Mas aí fica a pergunta: por que oramos? Por que nós cristãos oramos? E nós oramos
com o intuito de vencer as nossas fraquezas, vencer a nossa carne, vencer as nossas dificuldades e se aproximar de Deus. A oração, ela é uma arma e ela é uma das armas mais importantes que nós temos na vida cristã. É o mover da nossa fé. É o mover da nossa fé em Deus e é o nosso fortalecimento. É a consolidação do nosso relacionamento com Deus. É através da oração. Então, na Bíblia, nós também vemos que orar é um mandamento. É um mandamento. No livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11, e também no livro de Salmos, capítulo 105, versículo 4, diz assim: buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. É um mandamento, a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor e o seu poder. E nós vimos lá em cima que buscar é orar. Em Amós, no livro de Amós, no capítulo 5, versículo 4, diz também: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. E também em Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 17 e 18, a palavra de Deus ela dá o seguinte aconselhamento, a seguinte direção: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Os nossos aconselhamentos, os nossos mandamentos, as nossas regras permanecem e se insistem no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2, perseverai na oração, vigiando e com ações de graças. Em 1 Tessalonicense, que talvez seja a passagem mais conhecida, no capítulo 5, versículo 17, a palavra diz simplesmente assim: orai sem cessar. Em Mateus 26, 41, capítulo 26, versículo 41, o próprio Senhor Jesus fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ainda em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. No livro de João, capítulo 16, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Orar, vigiar, perseverar, não esmorecer, não desistir. A oração é uma ferramenta que nos alimenta, que nos fortalece, que nos instrui, porque através dela e por meio dela, nós podemos louvar, adorar, nos consagrar, nos fortificar e nos consolidar no Senhor. Nós podemos, depois de todos esses versículos e de todas essas passagens que estão na palavra de Deus, na Bíblia, nós podemos entender que com esse mandamento de orar, a aspiração do Senhor é a comunhão conosco. É o relacionamento, é através da oração que nós podemos nos relacionar com Ele, conversar com Ele, relatar a Ele, clamar a Ele, pedir ajuda a Ele, pedir socorro a Ele. A oração também é o meio que nós dispomos para receber as bênçãos do Senhor, o seu poder e o cumprimento das suas promessas. Mateus, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo do 7 ao 13, diz exatamente assim. O Senhor Jesus fala exatamente assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrireis-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Tão grande é o amor de Deus por nós, que através da oração, pedindo, dar-se-vos-á, buscando, achareis, batei e abrir-se-vos-á.
A oração também ela é uma forma de nós cooperarmos, de nós ajudarmos, de uma certa forma, a vontade do Senhor a ser realizada. E que também estejamos inseridos nela, ou seja, através da nossa oração, nós auxiliamos para que a vontade do Senhor seja feita ao nosso redor, na nossa família, no nosso ministério, no nosso trabalho, e que também nós estejamos caminhando conforme a vontade dele, e não conforme só as nossas ideias e projetos. Veja, nós temos as nossas ideias e projetos, mas elas de nada valem se não tiverem em consonância com a vontade do Senhor. A igreja, ela ora intercedendo pelas famílias, pelos enfermos, ministério, e assim ela coopera para que os projetos estejam em movimento e conclusão conforme a vontade de Deus. De uma forma exata, não tem como ser cristão e não orar. É ferramenta essencial, é a ferramenta principal da prática da vida cristã. É na oração que a gente descarrega tudo aquilo que a gente está sentindo, é na oração que nós nos arrependemos, é na oração que nós muitas vezes refletimos, e por vezes é na oração que nós ouvimos o Espírito Santo de Deus ministrando nos nossos corações, nos ensinando, nos explicando. De outra forma, não enxergaríamos sem a oração. Através da oração, apuramos a nossa sintonia com o céu, com o Senhor. Podemos conversar, podemos relatar o que estiver na nossa mente e no nosso coração. É possível uma pessoa que não crê em Cristo Jesus, uma pessoa que não tem fé, orar. Mas dificilmente uma pessoa que tem fé e que crê não ora. Oração é a nossa principal arma. E comentando sobre oração, na próxima quinta-feira, às 21 horas, nós conversaremos sobre os tipos de oração que existem na Palavra de Deus e que estão lá descritas. Então, nós vamos circular esse tema oração através do mês de janeiro. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e eu desejo para você uma excelente noite. Deus te abençoe.